Bom, boa tarde a todas e todos, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao seminário aqui do Departamento de Física, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje a gente tem como palestrante, né, nada mais nada menos que o nosso professor Antônio Miranda, né, extremamente famoso aqui no departamento e na universidade. E para falar de um tema extremamente importante nos dias de hoje, né? Então, e para dar uma introdução né, falar um pouco sobre o Miranda, eu vou chamar o nosso sempre, né, posto aqui, professor Adalto, né, sempre disposto aqui a fazer as introduções das pessoas, né, e agora do professor Miranda. Adalto, a palavra é toda sua. Claro, boa tarde. É de fato um prazer apresentar o Miranda. É uma celebridade, então é difícil, né, você dizer alguma coisa que não seja conhecido de todos, né? Mas acho que talvez tenha alguns alunos que recentemente entrou aqui no programa e talvez não tenha ainda a oportunidade de ter, né, cruzado com o professor Antônio Carlos Miranda. Então, deixa eu dar um panorama geral né, da carreira do professor Miranda e conseguir, talvez, dizer alguma peculiaridade, né, da intensa atividades dele. Então, o Miranda, ele é bacharelado em Física e licenciado pela Universidade Católica de Pernambuco. Depois, ele teve uma passagem, né, pelo DEM, que é o Departamento de Energia Nuclear da UFPE, e fez o seu mestrado na PUC do Rio de Janeiro. Eu não vou dizer as datas, Miranda, fique tranquilo. Não sei, né? E, posteriormente, um doutorado em astrofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que, se eu não me engano, foi orientada por também outra celebridade, o Renan. Então, certo? Bem, e durante boa parte da sua vida, né, profissional, ele foi professor da Universidade Católica de Pernambuco, durante mais de 30 anos. Aí, mas sempre, né, ao longo, né, das suas atividades, ele conseguiu, né, fazer esta, que ele chamou de agitação, tem gente que chama de balbúrdia, tá certo? Ele conseguiu misturar, literalmente, todo o tipo de pessoas nas suas, né, nos seus cursos de divulgação, palestras. É impressionante. A variância das idades é enorme. Tem menino de 5, 6, 7, 10 anos de idade, a senhores e senhoras de seus, né, de seus 60 anos, né, nos seus cursos de divulgação. Aí tem diversas atividades, mas talvez, né, atualmente, o carro-chefe, né, da atividade de divulgação do Miranda é o Desvendando o Céu Austral, né, que é Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, que ele deve falar bastante dessas atividades, que reúne um grupo enorme de pessoas e várias instituições. Portanto, nessas atividades de divulgação, a Rural de Pernambuco, tanto o Departamento de Física, né, quanto o EAD, a Universidade Católica, a UFPE, o museu lá, o espaço de ciência, certo? E mais gente, é impossível praticamente você encontrar um município de Pernambuco, né, que não tenha tido uma das, né, visitas lá do grupo do professor Miranda para levar literalmente ciência para todos. Certo? Então, né? E, certo? Miranda também é um excelente palestrante, né? Cativante. Quando você, né, anda com ele, as pessoas, né, param você para, né, tirar foto, live, né? Nessas nossas caminhadas aí nos fóruns Bolsonaro da vida, tá certo? A gente, né? A sessão de choque é enorme, né? Vai chegando e as pessoas pedindo para parar para tirar foto, né? Então, é de fato uma celebridade e
a gente vai ter hoje o prazer de ouvi-lo falar, né, de como se faz, né, de fato, divulgação científica e extensão universitária. Miranda, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Léo. Primeiro, eu quero agradecer aí ao Anderson e ao próprio departamento por me envolver numa série de colóquios, que normalmente são colóquios numa área mais técnica da física, e agora me chamou para falar desse tema mais aberto. E agradecer aí as palavras de Adalto, né? E eu só vou me considerar um bom palestrante quando eu convencer Adalto a tomar cerveja sem álcool comigo, né? Aí tá mais difícil, né, Adalto? Então, obrigado, Adalto, aí pelas palavras. Eu acompanho na cerveja. Estou vendo aí o pessoal do departamento, meus colegas, boa tarde. Estou vendo o Felipe, que está aí, que é o nosso ex-aluno, né? Eu estou vendo aqui o Fábio Rosendo. Rosendo, tudo bem, rapaz? Como vai? Estou vendo aí o Pádua. Pádua, tomara que você esteja melhor da vista, tá? E eu quero dizer a vocês que esse tema, eu venho há mais ou menos 2 anos, não é pesquisando, porque eu não estou fazendo uma pesquisa na literatura ainda, mas eu venho juntando material que eu quero fazer dentro dos nossos cursos de divulgação, uma aula sobre essa relação. Mas eu ainda não consegui chegar numa aula de um nível que eu diga que está pronto para que eu apresente mesmo no curso de divulgação, dentro da universidade ou numa escola. Mas eu acho que eu vou chegar lá. Porque eu não consegui? Porque não é a minha formação, né? Essa parte de filosofia da ciência, pensamentos, psicologia de massas, né? Que envolve muito isso. E um pouco de um trabalho literário na área do jornalismo científico, que eu me interesso muito por jornalismo científico. Eu tentei até concorrer ao prêmio José Reis, com material de divulgação colocado em forma de artigo, mas não consegui ainda. Então, é um tema que eu não sou um especialista, mas como eu venho nessa militância de divulgação e eu estou encontrando no dia a dia, né, representações daquilo que nós chamamos, numa linguagem muito geral, de negacionismo ou pseudociências, né? Como eu estou encontrando muitos exemplos disso, eu estou começando a juntar um material para fazer uma abordagem mais acabada, mais refinada. Infelizmente, não será hoje, eu peço desculpa, porque não consegui, eu tenho muito material, mas não consegui dar uma sequência. E como atualmente eu estou impactado por uma crise política e ideológica que nós estamos vivendo no Brasil, na universidade, e eu me deixei, eu fui fraco, eu me deixei impactar e, em alguns momentos, me revoltar, de tal maneira que, às vezes, eu respondo provocação de WhatsApp, de Facebook, né? Quando alguém manda alguma coisa desaforada, assim, muito... Eu xingo, eu respondo xingando, né? E aí isso não está correto, né? Fazer um trabalho, um estudo, você tem que se segurar, né? Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu estou vendo no dia a dia. Aí vai valer o nível de divulgação em jornal, divulgação em rede social. Eu uso muito a rede social, né? E alguns em televisão, né? E em presença física quando eu vou para escolas, para interior. Eu tenho viajado muito, né? E eu tenho visto. Eu vou dividir em duas apresentações. Uma primeira, que é aquela... Eu vou fazer uma amostra de slides. Eu não sei se eu uso a palavra baixo nível, né?
Mas, assim, para nós cairmos na real, para saber o que é que está rolando no mundo. Nós estamos vivendo dentro de uma universidade, de um departamento de física, e nesse ambiente que nós vivemos, nós somos puritanos, nós somos chapeuzinho vermelho, e não percebemos a quantidade de lobo mau que tem por aí pelo mundo. Como cidadã e cidadão, nós vivemos nas ruas, nós vivemos nas redes sociais e nós vivemos nos contatos com, no meu caso, com a educação básica, né? E nesses contatos nós vivenciamos algumas citações e algumas apresentações de pequenas provocações. E no começo eu achava que eram pequenas provocações de nível baixo, que eu, como um professor universitário, um doutor, eu negligenciava o alcance e o poder que essas provocações estavam representando no meio da estudantada, da juventude e da população familiar dos estudantes pelo mundo afora, né? Por Pernambuco afora, né? Eu vou muito em escolas públicas municipais, estaduais e privadas e algumas faculdades e universidades. Então, eu vou começar aqui fazendo a provocação ou a exposição da provocação e vou tentar não interpretar, mas ver o que é que eu percebo com isso. Eu pergunto, Anderson, você está vindo aí, está vendo esse slide, já chegou aí? Já sim, tá mostrando normal. Tá, então eu coloco essa slide com a logomarca da Universidade Federal Rural de Pernambuco e aqui a logomarca do projeto de extensão universitária, que a gente chama Desvendando o Céu Austral, mas o nome é esse que a Adalto falou. É Desvendando o Céu Austral, Ciência e Tecnologia para Inclusão Social. Eu coloquei assim, divulgar ciência versus negacionismo, apenas como duas palavras-chave, né? Mas eu vou colocar aqui, recentemente eu mandei para o grupo de Departamento de Física um material que eu recebi, que eu procurei saber de onde era. Bom, antes disso, eu vou colocar uma frase aí para puxar um debate. É uma frase de um recifense, um pernambucano famoso, que é o Nelson Rodrigues, que a gente usa muito. Eu já usei até para responder a parentes na hora da provocação da briga, né? Que diz assim: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Claro que eu posso dizer isso com um tom de rebeldia, de revolta, por causa do momento que nós estamos passando, mas eu vejo que nós negligenciamos as provocações, achando que os chamados idiotas, né, são poucos e são localizados em algum ponto. Ah, só ficam ali no cercadinho do Planalto. Não, não é, tá? E é uma coisa para se discutir do ponto de vista social, ou da psicologia de massas, ou da história da formação, da educação e da cidadania de uma população. Vou pegar o Brasil como exemplo, tá? Que eu não sei se o que vai valer para o Brasil valeria, por exemplo, para a Dinamarca, para a Finlândia, né? Talvez não. Mas eu coloco isso só para desabafar, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Essa imagem está rodando nas redes sociais, eu já recebi ela 4 vezes de 4 pessoas diferentes. Inclusive uma de fora do estado de Pernambuco. Tá? É um cartaz. Vocês estão vendo aqui um curso de maquiagem quântica, com o valor do curso R$ 260, com o nome do terapeuta maquiador. E a gente pensa que foi uma montagem de alguém que quis tirar uma brincadeira com um colega, com um amigo. Né? Não, não é. Isso existe. E aí eu digo,
nós estamos vendo aí isso que nos ofende particularmente, nós físicos, né? O uso muito indevido da palavra quântica. E eu tenho visto esse uso dessa palavra quântica em vários momentos, em vários episódios, né? Eu vou dizer para vocês, né? Deixem para me xingar depois, né? Eu já fui para 2 simpósios internacionais, um em Recife e um fora de Recife, sobre ufologia e espiritualidade, né? Claro que eu fui apresentar a visão da astrofísica da questão de vida fora da Terra, né? Falando muito de exoplanetas, foi a minha parte. Mas eu fiquei para assistir às palestras, seminários, principalmente quando foi fora de Recife, né? E a palavra quântica, ela é a palavra mais usada em várias áreas, né? Desde a espiritualidade, a psicologia, todas as áreas esotéricas, a ufologia, e outras áreas, inclusive venda de produtos, né? Que fetiche existe com a palavra quântica, de tal maneira que pessoas com formação universitária usam essa palavra nos seus contextos, de forma a essa pessoa estar bastante convencida de que essa é uma palavra que diz respeito à área que essa pessoa atua. Essa é uma primeira provocação que eu deixo, tá? Mas eu vou botar outras, porque a gente pode pensar que isso é só uma baixaria de rede social. Não é. Infelizmente não é. Olha essa outra. São correias, guia, né? Para animais, né? Também usando a palavra quântica. Desenvolvida com tecnologia de física quântica. Isso está na base que eu acredito que pode explicar comportamentos de negar a verdadeira ciência. E achar que parte dessas palavras que se usa na ciência podem ser usadas para combater, inclusive, a ciência. Na prática, de fato, né? Esse guia que você acha em qualquer buscador de internet, de lojas que vendem produtos para animais e produtos para o mundo esotérico, reiki e tudo mais, tá? Bom, essa daqui eu peguei de vocês, algum colega, acho que foi Jairo, que colocou no nosso departamento essa física quântica e a percepção sobre a realidade alternativa da nossa Universidade Federal de Pernambuco, tá? Com ministrado, e eu digo para vocês, na nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós temos um curso também de terapia quântica, ministrada por um colega físico, né, que não é professor da Rural, com pós-graduação em física, e que dá em parceria com uma professora do departamento, eu acho que ou é sociologia ou é psicologia, né, um curso de terapias quânticas e holísticas, né, dentro da Universidade Rural, e essa que eu estou mostrando dentro da Universidade Federal, né, e inclusive existe universidade, faculdades, e são faculdades que têm cursos de terapia cósmica, quântica e holística, né? Quem quiser procurar a Unicósmica, é uma faculdade que tem um curso, né, chamado Unicósmica, né, com K. E esses conceitos misturados ou não, para a gente não da área da física, eles têm uma plateia, eles têm um público que paga, inclusive, e que são pessoas alfabetizadas, pessoas com nível superior, com curso superior, com diploma, pelo menos, eu não sei se é nível, a palavra nível superior, mas com diploma superior, né? E que sabem muito bem ler, e que vivem em cidades capitais, né, como Recife e outras mais. Bom, eu vou continuar a provocação,
né? Eu não gosto muito de discutir terraplanismo, porque acho que já está bastante superado a intenção dos terraplanistas, né? Mas essa é uma... Eu acho que no nosso grupo da Evangelização Física, eu cheguei a botar essa, né? É uma opinião que usa esse emblemático equipamento aí, essa emblemática construção, que é a pirâmide, e que usa uma expressão que a gente usa de força da gravidade, né? Mas isso está dentro de um dos argumentos dos terraplanistas. É um negacionista, tá? Que nega o conhecimento científico, tá? Na verdade, eles são mais provocadores do que negacionistas. Bom, esse aqui consulta sobre discos voadores. Isso é uma placa de rua, tá? Bom, eu vou acelerar porque tem coisa demais. Eu tenho um link aqui, e no final eu posso botar, ou não, é um vídeo de um fórum de ufologia e espiritualidade de uma instituição que tem a sede em Recife, mas já está expandida, inclusive, para fora do Brasil, e é Brazilian UFONet, é uma rede de discussão de ufologia e espiritualidade, que discute desde os agroglifos, né? Inclusive com aquele inglês que aparece muito nos filmes, no seriado da televisão, né? E que coloca depoimento de ufólogos espíritas, porque a ufologia ele tem um ramo, ufologia bíblica, ufologia espírita, né? E ufologia que é chamada ufologia científica, né? Eles são os 3 ramos, né? E os ufólogos assim divulgam. E esse simpósio, ele tem uma participação muito grande de pessoas que são espíritas e ufólogos e que têm contato com extraterrestres, pleiadianos, né, que habitam sistemas estelares na região das Pleiades. E aí é uma história bastante conhecida com quem já ouviu, né? Eu estou falando de simpósios que juntam em auditórios 1.000, 2.000 pessoas, todas pagando, ou vindas de vários estados, pagando passagem e hospedagem para assistir o simpósio, tá? Uma busca, uma procura muito grande, né? Muito maior do que a nossa plateia aqui. Bom, e esse é um caso, eu não estou aqui faltando com a ética, com essa professora, com essa pesquisadora, porque essa matéria que eu estou colocando é uma matéria pública, né? Eu tenho todo o material dessa matéria, que saiu em várias mídias oficiais. Eu apenas fiz um recorte de uma revista que é Isto É, que o jornalista assina a matéria, tá? E coloca a descontribuição dessa Yamaguchi aí, né? Que é uma médica, que ficou famosa agora na CPI e tudo mais, porque ela tem uma opção política que o pessoal chama de bolsonarista. Ela mesma se assume, então não estou fazendo nenhuma acusação, né? E que ela foi personagem de um movimento, na minha opinião, político, de fazer a defesa de um tratamento contra a Covid não reconhecido pelos cientistas das instituições de ciência. Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Anvisa e tudo mais. Só faço exceção nessa lista de instituições do Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina, nós sabemos que ele está muito politizado e os atuais dirigentes são pessoas notadamente bolsonaristas que ficaram do lado dela, enquanto conselho. Basicamente, o presidente do conselho. Então, eu não estou aqui dentro da universidade fazendo nenhuma acusação leviana a uma outra pesquisadora, né? Bom, o texto da matéria é muito grande, eu tenho ele completo, mas o texto diz assim, é literalmente o texto do jornalista, que diz: quem viu o depoimento de Nise Yamaguchi na terça-feira, dia 1/6, na CPI da Covid, poderá compreender a dimensão do estrago que a tal ilusão do conhecimento pode causar, não apenas a ignorante em questão, ela, né, mas a todo o povo, né?
E o texto tem esse título, A Ilusão do Conhecimento, e ele coloca o depoimento dela e os contradepoimentos, né, o outro lado de pesquisadores da área, colocando esse debate de uma pessoa de formação acadêmica e científica de uma área, usando pensamentos políticos e ideológicos para defender uma outra visão dentro da mesma comunidade científica. Porque isso dá uma abrangência maior do que pode ser negacionismo. Chamar negacionismo da pessoa que nega por ignorância não está correto. Né? O negacionismo ele tem vários alcances, vários lados, né? Multifacetário, e segundo as pessoas que escrevem sobre essa área, é antigo e tem na formação da psicologia social, da formação política, da formação histórica, tem vários tentáculos, né, que podem explicar o comportamento do chamado negacionismo, de negação de alguma coisa, até na vertente de falsas ciências, né? Chama pseudociência, que é uma irmã do negacionismo, tá? Então, esse é um episódio interessante de como nós temos, ontem nós vimos acho que eu vou colocar aqui o depoimento de um médico que faleceu e o hospital ligado a toda essa trama aí da venda de vacinas, né? O hospital escondeu no próprio hospital, o laudo foi forjado por médicos, né? Quer dizer, ou médicos que estão optando por uma posição política ideológica, ou médicos que estão insistindo numa visão que nós chamamos não oficial da ciência. Porque tem médicos defendendo a cloroquina, mas a grande maioria, inclusive os que pesquisam, e as instituições não aceitam. Então, não é um debate entre posições científicas, né? O que é que faz um médico ter uma posição dessa, do ponto de vista de ele negar a ciência oficial da comunidade dele? Bom, e uma outra área que eu coloco aqui, isso é um material que eu tenho um vídeo, mas é muito longo. Eu vou ler aqui, diz: mãe contacta a filha falecida por aparelho, quer dizer, o contato que é por aparelho, tá? E aí esse Otto Köring, né, diz: este é um recorte do vídeo histórico do canal da TV alemã, desculpa, né, RTL, apresentado por Rainer Hobe em 1987. É mostrado uma sessão de transcomunicação instrumental. Aí tem um vídeo e tem um debate em volta, é longo, né? Eu já fui convidado para assistir e para comentar por um amigo meu, boa gente, me trata muito bem, eu trato ele muito bem, que é espírita, e é de um grupo em Recife, da área da transcomunicação instrumental. A transcomunicação instrumental é um ramo dos espíritas, né? E eles acreditam que os espíritos dos entes queridos querem se comunicar e tentam se comunicar usando a instrumentação eletrônica, televisão, celular, antena parabólica e tudo mais, dando mensagem que as pessoas ou mais sensíveis, sensitivas, os médiuns, podem captar essas mensagens e colocar essas pessoas, através de fala ou através de imagem, em aparelhos de comunicação. Isso essa sessão que eu fui assistir em Olinda, tinha inclusive professores de física, né? Tinham engenheiros com formação na Universidade Federal de Pernambuco, espíritas, e que montaram uma aparelhagem para uma sessão de transcomunicação. Eu fui convidado, na linguagem deles, como um cético. Um físico, um cético, que vai dar a sua opinião, e eu, com todo o cuidado, né, quando diz saia justa, fazendo os meus comentários, tentando combater, mas dizendo que aquilo ali, cientificamente, não tinha nenhum tipo de chancela, né? Mas essa é uma comunidade muito forte, muito grande, muito, entre aspas, né,
estudiosa, pesquisadora, né? E nesse debate, essa comunidade coloca que a ciência, a nossa ciência da universidade, da física, ela é muito pobre, ela ainda não alcançou requintes do mundo microscópico, porque no mundo microscópico, segundo eles, aí eu vou mostrar depois outros slides, né? No vácuo quântico tem componente da matéria, né? Que forma os espíritos. Eu não alcanço isso, a minha física quântica não chega a isso, né? Ele diz que nós temos essa pobreza de conhecimento. Bom, uma outra área que eu quero colocar aqui, que está no mundo dessa área, né, é que há um curso inteiro com palestras, né, que mostra que existem seres que vivem em ambientes chamados extrafísicos, né, que são seres que, pela evolução espiritual, não habitam mais o corpo físico da carne, como nós podemos chamar, né? E esses seres, eles estão aqui na Terra, entre nós, se comunicando, né? E essa abordagem de seres e ambientes e locais e cidades se refere muito a mundos fora da Terra, né? Que são planetas habitados por seres extrafísicos. Vou citar um caso clássico aqui, que obviamente vocês já conhecem ou já leram. Quem não leu, eu sugiro que leia. É um livro bastante curioso, que eu tenho esse livro, né? Que chama Os Exilados de Capela. Os Exilados de Capela é um livro, um clássico, um best-seller, obviamente da comunidade espírita, né? Que ele teoriza que na Capela, né, que é uma estrela, né, na constelação do Colcheiro, né, tem um exoplaneta, e esse exoplaneta ele tem uma civilização tão evoluída que não está mais em matéria, né, está em espírito, e que na sua reencarnação, porque o espiritismo tem a reencarnação, os seres que não foram éticos, vou chamar os pecadores, né, sou eu que estou colocando a palavra, os pecadores, eles reencarnaram como punição em planetas mais atrasados. E, numa determinada época, esses seres de Capela reencarnaram na Terra, no planeta Terra. Isso na Antiguidade, antes de Cristo. E reencarnaram em 4 povos: os romanos, os hindus, os egípcios, egípcios e judeus. E muitas das construções e das obras dos povos da Antiguidade são explicados porque esses espíritos trouxeram a sua memória de conhecimento de matemática, de ciência, de engenharia, de astronomia, e ajudaram a construir, vai desde Atlântida, pirâmides e outros, né, outras construções. E eu, nesses meus cursos de extensão universitária, eu tive na sala um senhor, um cidadão, até coronel da polícia, e ele é espírita e ele é professor do Centro Espírita lá de Piedade de Jabotão, e ele me pediu para dar uma palestra sobre esse livro. E ele preparou uma palestra muito bonita, cheia de imagens, cheia de história do espiritismo, de texto de Allan Kardec, Camille Flammarion. Bacana, um conhecimento que eu não tinha, fui pegando material com ele, eu até comprei alguns livros, e é muito interessante como nessa palestra ele trouxe um grupo de pessoas do Centro Espírita dele, e são pessoas sérias, e não se trata de charlatanismo, tá? Na minha opinião, se trata apenas de fé. Uma fé muito assim, digna, porque as pessoas são muito sinceras, são pessoas que praticam caridade, né? E essa é uma tese bastante defendida da presença de... Né? Eles usam muito frases de Giordano Bruno, a pluralidade dos mundos habitados, né? Na minha opinião, faz uma salada mista danada, uma mistura, né? Mas é muito interessante como isso tem uma comunidade mundial, é internacional, não é uma coisa que em Pernambuco, no Brasil, é mundial, né? E tem livros, tem cursos, tem palestras, tem muito material de leitura e de aprofundamento.
eu acho que tem uma força muito grande. E quando eu contra-argumento com alguma coisa do ponto de vista da comprovação científica, aí que vem o negacionismo, a não aceitação das nossas posições a partir do limite do conhecimento que nós temos. Nós temos um limite de conhecimento, né? De planetas habitados, de exoplanetas, de astrobiologia, de projetos sérios, né? Como o projeto SETI e tantos outros projetos de tentativa de comunicação com possíveis planetas habitados, né? E aí o negacionismo é que eles atropelam com os argumentos religiosos, do poder do espírito, e combatem ao ponto de negar as informações científicas, dizer que elas são ou erradas, ou limitadas, ou incompletas, né? Nesse sentido, eu coloco isso como parte do pacote das pseudociências ou do negacionismo, que tem uma interface muito grande entre eles. Bom, aqui é um material, que é uma galeria de fotos de possíveis seres extraterrestres, muito associado àquela história de que a CIA e a NASA escondem seres extraterrestres, né? Um depoimento de engenheiros que trabalharam na NASA, ou ex-pilotos da Força Aérea Norte-Americana, até alguns ex-astronautas, né? Bom, e existe um material muito grande em quantidade, né, de tecnologia de naves extraterrestres. E existem professores físicos e engenheiros que têm livros, compêndios da tecnologia de naves extraterrestres, desde o ponto de vista de como voa, como flutua, como consegue flutuar, como consegue ter a antigravidade, né? E isso é uma coisa que tem encantado os jovens. Eu tenho vários alunos de escolas que a gente tenta conversar sobre isso, e tem muita gente que compra esse material para falar da tecnologia de naves espaciais. Isso tem um alcance grande e, na minha opinião, destruidor, do ponto de vista de formação científica, né? E aqui é um outro material que eu também não vou passar ele, porque essas coisas são muito demoradas, né? A relação da física quântica com a inconsciência, né? Que remete ao poder da mente, e no material se invoca a neurociência. Aliás, não é só a física quântica que está sendo muito usada, a neurociência está sendo muito citada como comprovação, né? Ou como pelo menos proclamação de que esses fenômenos paranormais, sensitivos, extrafísicos e espirituais são verdadeiros, né? Bom, eu procurei ver o significado da palavra negacionismo. É uma coisa muito simples de se escrever, porém complexo de se entender como todo, né? Diz que é a ação de negar ou não reconhecer como verdadeiro um fato ou um conceito que pode ser verificado empiricamente, né? E aí as pessoas que agora estão fazendo carreira nessa área, e aí sim é uma formação que está sendo multiplicada em cursos, né? O famoso coach quântico. Não sei se alguém que está aí já ouviu falar no coach quântico, né? Eu peguei um glossário de um grupo de coach quântico e peguei o que eles dizem que eles são. Eles são divulgadores, isso é uma expressão que eu tirei do site deles. Divulgador da física quântica, pesquisador em saúde quântica, e que ensina as pessoas a aplicarem a física quântica no dia a dia e relaciona com viagem astral, né? Astral, né? A viagem astral é basicamente uma viagem mental por pessoas que conseguem, ou por treinamento, ou por capacidade, faculdade, né, de sensitivo, né, ter esse poder de viajar com telepatia e tudo mais. O coach quântico, ele é um nome que está pegando tanto como personal trainer. Você vai na academia, o cara é personal trainer. Você vai em centros holísticos, esotéricos, de psicologias variadas,
a pessoa é coach quântico, tá? Bom, aí esse é o material deles, tá? A física quântica nos dá a visão do vácuo quântico, o espaço vazio universal que funciona como a origem de todas as manifestações que são percebidas, como as formas, objetos e toda forma de matéria. Do vácuo quântico surge a energia e desta surge a matéria. Assim, entendemos que tudo está interligado desde a sua origem. Um palavreado bonito com quântico em tudo que é lado, vácuo quântico, e que essa imagem que está aí, essa imagem artística que está aí, tem outras, como cérebros saindo luzes, né? E eu digo para vocês, em consultório da psicologia holística, tem uma fila enorme de pessoas fazendo tratamento terapêutico, com um coach quântico, né? Bom, e aí depois eu peguei uma lista, na verdade essa lista tem mais de 100 tópicos, né? E aí eu botei a explicação do que era cada uma, ficou muita coisa carregada, com muita linguagem, mas basicamente, eu quando vou para da palestra onde tem ufólogo e espírita, eu não uso a palavra pseudociência, eu não uso, porque eles se sentem ofendidos, né? E aí eu tento dizer que é uma área do conhecimento não científica, tá? A astrologia é muito forte, a levitação é muito forte, a ufologia, essas, então, né? A psicocinese, né? Que é a habilidade paranormal para influenciar a matéria ou energia à distância, né? Não sei se alguém aqui conhece o famoso Sai Baba. O Sai Baba, que faleceu recentemente, era um monge da Índia e era famoso por ele transformar energia em matéria. Tem vários documentários sobre ele, né? E tem aromoterapia, né? Pelo aroma, cromoterapia, que é bastante conhecida, né? E a cristaloterapia, né? Com cristais, né? E tem muitas e muitas outras, né? A magnetoterapia, urinoterapia, que são pessoas que fazem tratamento bebendo a própria urina. Isso é uma coisa muito grande, forte, tem livros, tem adeptos, inclusive médicos que passam a urinoterapia, né? O espiritismo científico, né? E depois eu vou voltar a ele. Design inteligente, que o design inteligente é um ramo do criacionismo, tá? O design inteligente, que atualmente no Brasil tem muitos grupos de design inteligente, inclusive pessoas ligadas ao ministro da Educação, que eles dizem assim, tudo bem, o Charles Darwin explica dos primeiros seres vivos, os nucleotídeos, os primeiros seres unicelulares formados pelas cianobactérias, nos extrematólitos, dos oceanos primitivos, e esses seres foram se desenvolvendo, provocando fotossíntese, gerando outros seres, e aí a vida evoluiu, saiu do oceano e tudo mais. Mas a memória das moléculas que formam esses primeiros seres vivos, essa memória, essa sim, foi um ser superior. Foi o Deus que fez essa memória, essa inteligência das primeiras células, e a partir daí, o Charles Darwin pega o fio da meada e explica a evolução. Então, é uma adaptação, uma coisa moderna. E a cura pela fé, eu falei um pouco disso numa reunião de família. Eu tenho um irmão e a irmã que são espíritas e acreditam na cura pela fé. Inclusive, já tive parentes que hospitalizados, meus irmãos foram lá fazer cirurgia à distância, cirurgia espiritual, de uma rede de centros espíritas que as pessoas faziam vibrações para curar. Eu fiquei muito agradecido, porque isso aconteceu, inclusive, com um filho meu, tá? Claro que eu estava muito comovido, e essa é uma coisa muito forte, que tem uma legião de pessoas que praticam a cura pela fé, e aí eu não entro na espiritualidade de ninguém, com respeito demais, são pessoas muito sinceras.
Bom, e aí você pode agora entrar em qualquer site desses que vendem produtos, você vai entrar e vai achar dezenas de pulseiras magnético com infravermelho bioquântica para botar no braço, para botar não sei aonde, para curar dor no braço, dor, né? A cura pelo magnetismo já é uma indústria, né? Eu me lembro quando eu estava lá em Natal, no doutorado, o Carlos Sherman, que vocês conhecem, que fez doutorado aqui em Recife, ele fez uma denúncia na SBF que teve um congresso da matéria condensada que, num dos estandes do hotel onde o grupo estava, tinha um cara vendendo um bebedouro com água magnetizada. Era um bebedouro que tinha ímãs e tinha uma bobina, de alguma maneira, ligava na tomada, e a vibração magnética purificava a água, né? E ele fez uma denúncia. É um cara muito competente, muito brigão também. Então, a cura pelo magnetismo, ele tem outros desdobramentos, né? Eu não sei se vocês já compraram o colchão magnético, né? O colchão magnético é um colchão que tem uma estrutura de microímãs, você liga na tomada, ele fica vibrando, né? Faz uma massagenzinha gostosa, né? E eu não tenho não, mas eu já me ofereceram, né? E ele cura várias doenças, é uma lista enorme de doenças pelo magnetismo, tá? Bom, e esse é um tratado de cura quântica estelar. Esse livro ele é público, por isso que eu peguei. Ele está no site para vender, tem preço e tudo mais, né? E esse livro ele mostra que você, com a captação de energia vibracional nos códigos da Confederação Intergaláctica e dos Mestres de Luz, da Ordem de Santa Esmeralda, né? Unindo a visão científica com a espiritualidade sem dogmas, né? Isso é um tratado. No site que vende esse livro, ele tem um resumo do que é cada coisa dessa, tá? E essa também é uma indústria poderosa. Eu estou dizendo que nós não podemos, dentro da universidade, pensando que só a nossa ciência física está atingindo a população, porque não é verdade, nós estamos enganados. A população está sendo atingida por tudo isso que eu estou falando aqui. E muito. Tá? Bom, aqui, essa figura aí, Astar Sheran, né? Vou ler aqui o texto, que é o site do Grupo Espírita, né? Ele se apresenta às pessoas da Terra desde os anos 50, identificando-se como um guerreiro e comandante da frota dos homens do espaço, um ser pertencente ao grupo dos seres chamados de mestres ascensos, né? E um grupo de pessoas que alcançaram um nível intelectual e moral ao nível de divindade e que se sincretiza ao grupo do Bodhisattvas da crença budista. O Astacheran, ele é ligado a um grupo de ufólogos espíritas, que ele é guardião do planeta Terra, ele é uma espécie de governador do espaço dessa frota, e que, segundo o grupo de espíritas, ele desce a Terra numa nave, né? É uma frota que ele tem uma nave, e que ele recebe ordem do comandante-geral, que é Jesus Cristo. Tá? Há uma farta literatura sobre ele, e há ele é quase como um super-herói, vamos dizer assim, para as pessoas que militam nessa área. E ele cura, e ele usa física quântica, e ele usa uma nave que consegue vir no espaço-tempo, dobras do tempo e tudo mais. Você pode dizer, não, mas isso aí não vale, isso é coisa de filme. Não, não é coisa de filme, é coisa da comunidade que defende essa visão. Essa é uma outra que é uma lenda. Quem conhece grupos ufólogos espíritas, a Sheliana é uma médica, né? Ela é tida pelo grupo espírita como extraterrestre e pariã. Ela incorpora na médica espírita Mônica de Medeiros, que eu conheço, é uma médica, né? E tem uma nave chamada Chandra, e quem puder pode botar o nome Mônica de Medeiros, é uma médica de São Paulo, que também é espírita, e tem um centro espírita que recebe centenas de pessoas diariamente. Já chegou a receber, ela disse, 800 pessoas
para a sessão de cura de doenças que a medicina não consegue mais curar, e essa médica, porque eu sei porque ela me disse, eu tenho um contato com ela, né, porque quando tem palestras que eu vou, ela vai também, ela diz, ela tem vídeos com ela, então eu não estou aqui criando nenhuma invenção, ela diz que a Stacheran colocou atrás das orelhas dela um chip para mandar mensagem telepática para ela, enquanto a Sheliana não vem à Terra e incorpora nela, né, para ela fazer cirurgias em pessoas enfermas. Bom, eu estou pulando aqui para falar eu estou falando de várias provocações, depois eu vou entrar um pouco no que eu acho que eu posso fazer para dar minha contribuição militante. Eu pegando esse resgate histórico, voltando para uma questão mais próxima da época de hoje, esse episódio histórico, obviamente, todos vocês que estão aí conhecem, né? A famosa revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro, em 1904. A motivação foi uma insatisfação da população com a campanha da vacinação obrigatória contra a varíola, que foi implantada por Oswaldo Cruz, e todo mundo conhece, né? Houve revolta, houve uma espécie de rebelião, destruição, pessoas morreram, né? E vários líderes da revolta contra a vacina eram intelectuais. O mais famoso era o Rui Barbosa. Rui Barbosa fez discursos, escreveu em jornal contra a obrigação da vacina, contra a vacina e toda a história que nós conhecemos. Tá? E eu estou colocando isso porque eu vou me colocar de uma maneira, é uma opinião minha, não é só minha, né? O que está escrito aqui em vermelho, gente. Né? Eu estou aproveitando, misturando esses assuntos. Tá? Eu coloco aqui, nós estamos vivendo em Pernambuco, um movimento que está crescendo muito, que já está dentro da Universidade Rural, na Universidade Federal, e na UPE, num grande número de pessoas, praticamente todas elas esclarecidas com formação universitária, que é um movimento chamado Pernambuco Antinuclear, né? Ou Articulação Antinuclear de Pernambuco. Eu chamo isso de a revolta da vacina da atualidade, e eu chamo isso de uma prática negacionista, porque a motivação disso foi o projeto do governo federal, o Ministério não é de Ciência e Tecnologia, não, acho que é o Ministério da Integração ou do Interior, de instalar uma usina nuclear no sertão de Pernambuco, na confluência do rio Pajeú com São Francisco, no território do município de Itacuruba. E esse movimento, essa discussão está na Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque o projeto de usina só pode ser implantado se a Constituição de Pernambuco for modificada, porque tem um artigo lá que proíbe a instalação de usina nuclear. E na Assembleia Legislativa, o relator é o deputado João Paulo, que foi prefeito, né? Ex-PT, ex-PCdoB e agora PT de novo, e numa postura, usando a sua visão de mundo holística e esotérica, porque ele é holístico, esotérico, pratica levitação, com essa visão ele diz que vai dar o parecer contrário, e a Assembleia Legislativa, por ausência do deputado João Paulo, que ele não quer discutir o assunto, e ele é relator, o deputado conservador de direita, bolsonarista, Alberto Feitosa, virou o grande defensor da instalação da usina nuclear em Pernambuco, que não é um projeto de Bolsonaro, é do governo Lula, e que tem adesão da comunidade científica da área, de Sérgio Rezende, a Helen Cury, ao pessoal do DEM, do CRCN, e que a articulação antinuclear tem como figura de proa o padre, o pároco de Floresta, que fez campanha contra a transposição do Rio São Francisco, que é um padre conservador, e esse debate está, e a comunidade científica, pelo menos da rural, eu não vejo fazer debate sobre isso. Então, eu coloco isso na minha visão, eu sou do time dos a favor, claro, da usina nuclear, como uma visão
negacionista da ciência, porque os discursos são esses, são contra as ciências nucleares. Tá? Bom, e para terminar, eu tive o trabalho, e eu peço a vocês que façam isso, liguem a televisão no canal 12, você tem, na minha casa, 13 é Rede Globo, 11 é PVU, 9, eu acho que é 9, né? Todo dia à noite passa esse pastor R.R. Soares vendendo água consagrada e com a televisão mostra várias mocinhas no telefone dizendo que o placar da cura da Covid pela fé, eu estou voltando aqui a cura pela fé, o placar da cura pela fé está em 1.200 e não sei quanto. E as mocinhas dizem, agora recebi o telefone de dona fulana de tal, da cidade de Recife, Pernambuco, dizendo que estava com Covid e que depois da cura do pastor e da água consagrada e da oração se curou. Aí ele diz, graças a Deus, aleluia, mais um. Aí roda um placar, né? A cura pela fé com a água consagrada. Isso é a audiência dele na TV é nacional. E a plateia dele no culto dele é gigante. Gente, ali tem professores, ali tem médicos, ali tem engenheiros. Tem pessoas que não estão ouvindo a gente. Nós não estamos conseguindo, né? E esse charlatão tem uma plateia maior do que a nossa. Obviamente que o poder da oratória e da fé é um negócio que não vale aqui debater, tá? Mas todos nós sabemos que ele foi bater no hospital, esse mesmo cara, R.R. Soares, foi bater no hospital internado com Covid. Ele mesmo. Tá? O texto aqui da revista, eu tirei da revista também, né? Do site oficial da revista, né? Para comprovar a eficácia da água consagrada, R.R. Soares criou o placar no qual mostra os curados por sua oração. Em um dos vídeos sobre o produto, as assistentes do programa reproduzem relatos de supostos curados pela oração, mostrando as pessoas de diferentes locais do país que adquiriram a água abençoada. Tá? Bom, e eu vou passar para o outro bloco de argumentação, mas antes eu vou colocar como sugestão um antídoto para quem está me ouvindo e vive mandando dinheiro para o R. Soares, ou vive participando de algum desses grupos, ou lendo algum desse material, porque nós temos, inclusive entre nossos alunos de física, eu estou dando um dos antídotos, é um livro do Carl Sagan, bastante conhecido, estou com ele aqui na minha frente, né? Que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela acesa no escuro, tá? Eu estou Companhia das Letras, Carl Sagan, né? Essas duas capas das duas edições do livro do Carl Sagan. Tá? E para ser rápido, por causa do tempo, eu vou colocar um outro material aqui. Tá? Porque isso aqui eu vou ser mais rápido, porque vocês já conhecem, mas eu vou dizer, e eu faço o que com isso? Bom, eu posso ficar nas redes sociais xingando esse povo, eu posso fazer como aquele filme, um Dia de Fúria com... Né? O Dia de Fúria é o cara que pega uma espingarda doce, sai pelo meio da rua dando tiro em todo mundo, com raiva, revoltado, né? Ou eu posso me engajar de alguma maneira em uma frente de luta ou uma trincheira para dar uma contribuição não só coletiva, porque é um grupo de pessoas, mas institucional, em nome da universidade. Aí, no meu caso, eu uso um projeto de extensão, que esse projeto nós fazemos o que o pessoal da educação chama divulgação científica, e agora já estão dizendo que nós temos uma prática que pode ser chamada de popularização da ciência. Essas coisas se confundem, extensão, divulgação científica e popularização da ciência. Eu faço o projeto Desvendando o Seu Astral. Aí eu pergunto, o que fazer?
Então, o Desvendando desenvolve um conjunto de atividades de divulgação da cultura científica, tendo como finalidade atrair jovens e integrar pessoas de diversas áreas. O que é que a gente faz? Na minha área de física e astronomia, eu levo um telescópio para uma escola ou para a rua, mostro o planeta Júpiter e digo que Galileu mostrou aquela imagem e combateu a igreja, dizendo que o mundo não era geocêntrico, porque ali era um outro ponto de centralidade. Faço um pouco de resgate histórico e mostro um pouco de ciência. Eu vou nas escolas, eu e meus colegas, meus monitores, meus colaboradores, né, fazemos um monte de palestras sobre temas da ciência, né? A gente faz oficinas, a gente monta telescópio, a gente lança foguetinho, a gente conta a história, né? Hoje mesmo está tendo uma oficina lá no Espaço Ciência com o pessoal do projeto Desvendando o Céu Astral, a professora Ana Paula Bruno, né? Está lá com os monitores, fazendo uma oficina para uma escola municipal, a história das estrelas e constelações da bandeira do Brasil. Como é que um astrônomo que estava na comissão com Benjamin Constant colocou as estrelas, e cada estrela representa um estado na sua configuração do céu, né, da esfera celeste. Né? E a meninada adora, os professores adoram, porque a oficina tem como desenhar uma estrela, uma bandeira, né? A gente faz aquela aula conhecida nossa, que a gente chama de turismo astronômico, a gente leva o povo para ver. Por exemplo, esse é o monumento, uma placa de mármore, que é de 1882, da observação do trânsito do planeta Vênus pelo disco do Sol, que ajudou a calcular a unidade astronômica, né? A gente conta. A gente faz curso de introdução à astronomia na Rural, na Católica, na Federal, no IF, em várias cidades do interior, né? Uma das aulas do curso é Vida Fora da Terra. A gente mostra a visão da astrobiologia e da pesquisa de exoplanetas. Falamos na questão ufológica porque é o que mais tem de pergunta. Muitas perguntas sobre disco voador, vida fora da Terra, então a gente debate. Né? A gente tenta fazer, a nossa colega Ener fez um doutorado no ensino das ciências, tentando usar o teatro científico como ferramenta. Olha, isso funciona tanto, tanto. Eu estou mostrando essa imagem aqui, essa foto, gente. Nós fomos para a cidade de Monteiro, na Paraíba. Passamos 3 dias lá. Nós fizemos uma peça de teatro baseada na peça do Bertoldo Brecht, que é A Vida de Galileu. Esse sentado aí com a roupa de Galileu e a luneta é um professor de física. Uma parte desses que estão aí são estudantes do IF, era o IF, Instituto Federal da Paraíba, em Monteiro, e outros são estudantes da Rural e colegas monitores do projeto de Desvendando. Nós fizemos a peça. E uma plateia grande assistindo a peça. Uma das cenas da peça é aquela cena que o Papa é esse rapaz que está em pé com uma roupa de padre, com um bonezinho. O Papa recebe o livro de Galileu, que é Diálogos sobre o heliocentrismo, né, e o geocentrismo, e na história diz que o Papa ficou com raiva de Galileu, zangado. E na cena original da peça, o Papa, ele dá um murro na mesa, dá um grito forte e pede para prender Galileu. Na hora da peça que esse grupo fez, o rapaz que era o estudante, que era o Papa, ele esqueceu da cena, da fala, né? Ele estava sentado numa mesa e esqueceu da fala. E aí o colega que estava junto dele cutucou ele e disse no ouvido dele: fica com raiva, para lembrar ele da cena. Sabe o que o rapaz fez? Ele deu um murro na mesa e disse: porra! A plateia riu, claro. E os 3 dias que nós passamos, o IF inteiro discutia essa cena. E a partir dessa curiosidade, foi um improviso, esse assunto virou assunto na escola. E depois que nós fomos embora, o coordenador da escola disse que a escola ia reproduzir essa peça dentro da escola. O julgamento de Galileu pela Inquisição.
Bom, e nós temos ações permanentes, né? Nós temos os cursos, as observações na Torre Malakoff, a oficina nas escolas, e agora estamos com 2 projetos, um em andamento, que é o AstroQuiris. Nós estamos dando curso de astronomia para a escola fundamental. Agora, à tarde mesmo, eu fui numa escola, uma que Mike está aí, né? Mike, eu estou indo lá no Colégio São José de Camaragibe, nós estamos dando o curso de astronomia lá, né? Hoje foi a oficina de foguetes, né? E agora estamos com o apoio de pessoas especializadas, preparando um material para dar curso de astronomia para cegos, no Instituto dos Cegos, na Associação Pernambucana de Cegos, com material concreto feito com impressora 3D. Né? Estamos tentando fazer essa atividade, que já é conhecida, várias pessoas já fizeram, nós estamos apenas entrando nesse cenário. Estamos no CODAI. O CODAI, lá de São Lourenço, nós levamos a empresa de Roberto, que fabrica foguetes, e no CODAI, em São Lourenço, criamos ele levou a fábrica, estamos fabricando foguetes educativos e botamos um nome fantasia chamado Cabo Canavial, porque ali é a região da cana, tá? E estamos fazendo, no projeto tem trabalho com drones e usar um balão estratosférico com essas escolas, né? Bom, nós estamos fazendo todo ano uma semana de popularização da ciência no semiárido. Cada ano a gente escolhe uma cidade da seca para fazer atividade em uma escola, normalmente em escola estadual, tipo Erém. Já fomos para Ibimirim, Floresta, Belém de São Francisco, Itacuruba, Campina Grande, Paulo Afonso e Monteiro, na Paraíba. Nós fazemos visita ao observatório que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem no sertão de Pernambuco, né? O Felipe vai falar depois, lá no dia 14, né? O trabalho que ele faz de pesquisa. Existe uma pesquisa muito bonita, muito nobre, feita lá, mas nós levamos 2 vezes por ano, em maio e outubro, grupos de professores e estudantes que ficam encantados com o céu e com esse observatório, e é uma maneira de pegar alguns jovens e dar uma injeção de ânimo para a ciência, tá? E temos o turismo, que eu não vou falar por causa do tempo, né? A Casa de Margraça, a Torre Malakoff, o Observatório de Olinda e o Monumento da coisa. E agora, como fruto desses 5 anos de projeto Desvendando, nós abrimos a especialização em ensino de astronomia, né? Que é muito amplo, né? E esse nosso projeto, nós trabalhamos sempre junto de parceiros. Trabalhamos muito com o Espaço Ciência, com a CECINE, com a Torre Malakoff, com o INSA, que é o Instituto Nacional do Semiárido, que fica em Campina Grande, que é um instituto de pesquisas da problemática do semiárido, que lá tem um campus lindo, chamado Campus Celso Furtado, foi inaugurado por Dilma, né? Trabalhamos com o Observatório Nacional, com a Fundação Gilberto Freire, que nos ajuda na curso de astronomia para crianças e na pesquisa de astronomia para cegos, diversos cursos de astronomia, e agora fizemos a parceria com a OAB de Pernambuco e com a AB de Santos. Estamos dando o curso de introdução à astronomia para advogados e estamos numa comissão da OAB de Pernambuco para escrever uma lei para regular a compra e o movimento de meteoritos que caiam em solo brasileiro. Porque no ano passado caiu um meteorito em Santa Filomena e veio um americano com muito dinheiro, comprou os principais fragmentos de meteoritos. Teve um que ele pagou R$300 mil, tá? E não tem nenhuma lei no Brasil. O Brasil tem a lei do fóssil. Se você levar um fóssil é proibido, mas meteorito não. Então, tem uma comissão da OAB que eu fui convidado, faço parte dessa comissão, e junto com a OAB de Santos, estão discutindo uma legislação para proibir a venda de meteoritos que caem em território nacional. É uma contribuição que nós estamos dando a essa divulgação da ciência, educação científica, alfabetização científica e combate ao negacionismo na prática. Eu não vejo outra maneira que nós possamos entrar nessa coisa, porque na minha impressão, por enquanto, nós estamos perdendo a guerra. Nós, do Departamento de Física da Rural, e eu diria da Federal também, estamos perdendo de 7-1.
a prática de pseudociência, de charlatanismo, e ilusionismo e de negacionismo é muito maior do que a comunidade científica. Você pode chamar o maior cientista que você conhecer aqui no Brasil, você vai encher um auditório com 300 pessoas. Chame um cara para falar de ufologia, que você enche, né, 10 mil. Chame o Silas Malafaia, que você enche de 10 mil. Nós estamos perdendo essa guerra. E é um compromisso nosso com a formação da sociedade, não é? Nós não somos pagos pelo contribuinte, então temos que entrar nesse debate, nessa guerra de guerrilha para educar a sociedade. Terminei. Obrigado, Anderson. Bom, Miranda, muito obrigado. Belíssimo, né, colóquio. Muito, muito bom. Agradeço, né? Mas antes de a gente partir para as perguntas, eu queria que todas e todos presentes abrissem o microfone e a gente desse uma salva de palmas aí para o professor Miranda, né? Em agradecimento. A minha intenção não é ofender fé e espiritualidade de ninguém, porque eu tenho a minha, tá? Eu estou fazendo um debate numa universidade sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil e em Pernambuco. Vou abrir, né? Está aberto as perguntas, né? O professor Miranda está aqui para responder. Quem quiser fazer perguntas, né? Fazer comentários, por favor. Antônio, acho que o Antônio foi mais rápido. Antônio foi voando, né? Eu vou seguir a lista, né? Por favor, quem quiser, levante a mão. Isso, vai levantando a mão que eu vou seguir a lista. Fada, você é o primeiro. Obrigado. Vou seguir a lista aqui, vão levantando as mãos aí. Desculpa, Fada. Pronto, tranquilo. Inicialmente, né, eu gostaria de parabenizar o meu xará, né, de nome, né, Antônio Miranda, pela excelente palestra, né? Eu acho que assim, o que ele falou tem como a gente costuma dizer, tem pano para muita coisa, muito pano para manga, né? Eu acho que eu gostaria não de fazer uma pergunta, Miranda, mas fazer alguns comentários acerca da sua palestra, porque você toca em elementos que são fundamentais no mundo moderno. Tá? Eu acho que tem uma frase do Woody Allen, eu acho que todo mundo já ouviu falar do Woody Allen, né, que é um cineasta, e ele diz uma coisa que eu acho interessante. Ele diz assim, os maus, né, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoram. Tá? E isso é uma coisa interessante porque, veja, hoje a gente vê falar muito em fake news, né? Se fala muito em fake news, e fake news, como a gente conhece, são informações falsas, mentiras, em outras palavras. Mas não são apenas mentiras. Né? As fake news, elas são mentiras com objetivo político, com objetivo de exercer poder. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que avaliar com muito cuidado, por isso que existe hoje um processo no STF sobre as fake news. Mas, em particular, Miranda, coisas que me chamaram bem a atenção na sua palestra, quando você diz, eu não tenho não, mas já me ofereceram na hora do colchão magnético, né? Que é isso que acontece na prática, certo? Veja, o que é que nós temos enquanto ciência e por que é que nós temos como ciência uma prática, né, que hoje é conhecida como uma prática científica, né? Primeiro, porque viver não é fácil, certo? E quem mostrou isso não foi ninguém menos do que Charles Darwin, né? A teoria dos Darwin, né, da origem das espécies, mostra que, né, não é fácil viver, certo? Tanto que só os mais aptos sobrevivem. Né? Então, isso significa que você tem que lutar pela vida. Existe uma prática pela vida. Não fazemos ciência porque é melhor ou pior. É porque se a gente não fizer, nós não sobreviveremos. Né? A vida mostra isso. A ciência ela não é fruto de um querer ou de um bel prazer. É necessária. A ciência é necessária. Está agora a Covid, né, passando por essa pandemia. Né? No entanto, nós não conhecemos tudo. É isso que você disse claramente na sua palestra. E por não conhecermos tudo, é que precisamos de delimitações das áreas. Né? Eu não posso usar mecânica quântica para justificar curas, justificar ideias que não têm sustentação, né? Como é o caso das curas quânticas. Essa delimitação foi feita desde a década de 60
por Karl Popper. Né? Então, isso é importante. E por que é importante? Para a sobrevivência. Então, é necessário educar. A educação é um ato político, não político do deputado, do senador, do prefeito. É necessário educar porque é um ato de ação humana. Nós precisamos educar as pessoas para sobrevivermos. Então, tudo isso, Miranda, me faz lembrar a importância do seu trabalho na divulgação e na popularização da ciência. Cada vez mais precisamos disso. Certo? Então, agradeço pela sua palestra, agradeço ao Departamento de Física, na pessoa do professor Anderson, pelo convite, para que a gente esteja alerta nessas práticas que, no final da conta, nos levam, né, a ter menos vida. A vida já é difícil e está ficando cada vez mais difícil com essas coisas que a gente encontra no dia a dia, com esses cursos, né? Porque quando se fala que se descobriu algo, né, entenderam alguma coisa, né, que nós ignoramos, que estamos perdendo essa guerra, como você disse, no final das contas, essa guerra é por interesse. E a gente perde a vida por isso. Né? A gente vive mal, né? Porque não desprezamos a ciência. A ciência ela não surgiu porque é uma coisa bonita, porque eu gosto de fazer, não. A ciência surgiu para que a gente possa sobreviver, para que a gente, foi a melhor forma que a gente encontrou para sobreviver. É completa? Não, é incompleta, mas é o melhor que nós temos. Então, assim, eu não tenho nenhuma pergunta, eu queria só fazer esses comentários, porque você me alertou muito bem sobre esses seus pontos. O que você trouxe hoje foi um alerta para a nossa comunidade científica. Beleza, valeu, obrigado. É Adalto, né? Ok, Miranda, parabéns, né? Você, né? Realmente muito interessante. Agora eu fiquei, né? Como você disse, estava provocando, né? Aí, né? Como a gente, né? Na ciência a gente gosta de separar, né? Para dividir, né? Para entender melhor. Então, nessa seara, nessa fauna de ativistas negacionistas que você mostrou, você falou várias vezes que alguns muito bem intencionados. Né? Aí agora o seguinte, né? Mas eu creio que existe alguns desses indivíduos, né, desses grupos, que são simplesmente picaretas. Eles só estão aí para ganhar dinheiro. Né? Então, eu não creio que o R.R. Soares, por exemplo, bebeu a água benta dele. Eu tenho certeza que ele escolheu o melhor hospital para se tratar. Certo? Como a gente pode se proteger, né, dos abutres, desses caras que só quer mesmo ganhar dinheiro? Ele adota uma posição porque vende mais fácil. Né? Você tem um antídoto para dividir esse grupo de negacionistas entre os puramente picaretas e os inocentes e de boa fé? Olha, certamente alguns fiéis que vão para a igreja e dão dinheiro são pessoas de boa fé. Certamente. Ou a maioria. Vamos passar aqui, então, para o Adalto, mais alguma coisa? Só isso. Felipe, se alguém quiser mais fazer alguma pergunta, é só levantar a mão aqui, tá certo? Eu estou seguindo a ordem. Felipe, pode fazer a pergunta. Sim. Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Obrigado, Miranda, pela... Nossa, me fez pensar muito ideias que eu já havia percebido, né, há muito tempo, coisas que eu havia percebido nos noticiários, essa onda negacionista aí, anti-ciência que a gente vê, anti-vacina. Seu som falhou, Felipe. Falou, seu som sumiu. Voltou. Agora tá ok. Não, sumiu de novo. Não, cortou. Tá cortando.
Alô, tá ouvindo? Tá, estamos sim, agora tá funcionando. Eu tirei o microfone aqui, o fone, porque eu acho que tá com problema. Mais fácil. Eu achei legal da fala do Miranda, essa parte de que existem vertentes dentro do negacionismo, né? E os mais perigosos não são aqueles que são iludidos, que são alienados, né? Que são aqueles que vão para as igrejas em busca de uma semente milagrosa, de uma água milagrosa, mas os perigosos mesmo são os cabeças desses centros, né, vamos dizer assim, de charlatanismo. E a gente vê, Miranda citou a médica Nise, né? A médica Nise, ela tem conhecimento sobre o que é um vírus, sobre quais os medicamentos corretos para se combater o vírus, mas ela estava ali num posicionamento ideológico, né, e político que ela passou por cima de qualquer pensamento científico que ela... Oi? Qualquer ética. Exatamente, a ética médica, né, a ética de cientista e tudo mais, ela passou por cima. A mesma coisa é o ministro da Saúde, que todo dia fala também alguma coisa anti-ciência, anti-vacina. Agora, ontem eu estava vendo vídeos do médico que morreu, né, muito, muito sério isso, que o vídeo dele, o Anthony Young, né, Anthony Young, que é um dos defensores da cloroquina e tudo mais, ele viu uns vídeos dele aqui, conversando com aquele outro louco do Augusto Nunes, o jornalista, que ele diz, nossa, é muito sério ele falando aquilo como médico, né, de diretor de hospital, professor, um monte de coisa, dizendo que não vai tomar vacina, que não é para vacinar obrigatoriamente, que é a favor do tratamento precoce, morreu, meses depois morreu, de cloroquina, de Covid, e nem no obituário dele consta, porque a empresa fraudou os obituários de muitas pessoas. Então, é chocante, né, o que a gente está vivendo, mas é bom ter essa noção, né, do que o negacionismo e suas vertentes podem causar na sociedade. Então, a palestra do Miranda me abriu a mente aqui, eu estou com a cabeça efervescente, né, com essas coisas, que o perigo, né, dessas pessoas que usam negacionismo, muitas delas às vezes sabem, né, do mal que estão causando, mas aquilo tem um retorno financeiro, o poder, né, que acaba ali lhe proporcionando, e por aí vai. Então... Agora é o seguinte, se eu disser, eu não sei o número, se eu disser que dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco tem professores, servidores e estudantes dentro dessa prática negacionista. Eu imagino, nesses congressos que existem sobre o terraplanismo, que é como esse de ufologia, 500 pessoas no auditório, 1.000 pessoas, o de terraplanismo, e já me mandaram post de eventos como esse, que aconteceram até um pouco antes da pandemia acontecer, em 2018, por exemplo. Tem um professor de física dando palestra, e ele ele é terraplanista, ele é mestre em física, eu acho que pela Universidade da Bahia, coisa e tal. Eu fiquei impressionado. Ou seja, a única coisa que eu imagino é que deve estar havendo um retorno financeiro para ele. Ou ele cursou física, né? Sei lá, e não entendeu nada. Ferraz? Opa! Miranda, você fez a sua palestra aí em tom provocativo, eu vou tentar fazer uma provocação com você, certo? E é uma pergunta realmente que me incomoda, certo? Na ciência, a gente sempre busca o lado da razão das coisas, né? Em princípio, pelo menos. E existe uma guerra, né, que a gente está vendo principalmente, tem aquela frase famosa, né? Uma guerra pelos corações e mentes das pessoas, que passa muito pelo lado da emoção, certo? E eu não tenho a menor dúvida que o discurso emotivo tem uma força muito grande na atração das pessoas de boa fé, né? De boa índole, né? Não o cara que quer manipular, mas, como você mesmo disse, né? A maioria dos seguidores tem boa vontade, certo? Só que, através da manipulação da emoção,
você consegue atrair essas pessoas para uma coisa, enfim, que para o negacionismo, para a pseudociência, etc, etc. Aí a minha pergunta é em tom provocativo, e é uma pergunta que me incomoda: será que por nós tratarmos apenas da razão, nós não estamos fadados a perder essa luta pelos corações das massas? Olha, eu acho que sim. A razão, ela não ganha para a emoção, pelo menos para a população não letrada, que não tem a razão como instrumento. Tá? A nossa população ela é desprovida do exercício da razão como forma de viver, de conhecer, de trabalhar e de entender a natureza e as coisas. Né? A nossa sociedade é tirada da sociedade a oportunidade de ter uma educação baseada em razão. E aí a nossa sociedade era baseada em emoção. Tá? Então, eu não sei se países nórdicos, que é um exercício da filosofia, da lógica, da razão, da compreensão científica, se vale dizer isso para esse outro povo com mais oportunidade. Eu acho que sim. A educação, a alfabetização científica dá um exercício da razão, que a emoção vai em paralelo com a razão. Um controle social, o entendimento dos limites da pessoa, um confiar nas descobertas técnicas e científicas, confiar nas leis, nas pessoas que são líderes, né? E aí nós estamos numa geleia geral de vale tudo, tá? E as pessoas estão quase chegando naquele patamar que o Karl Marx chama o lumpen, que são pessoas que são desprovidas de consciência de classe, de consciência de fraternidade, de solidariedade. E aí é pobre roubando pobre, rico roubando pobre, e aí a emoção parece que ela tem um detetor mais poderoso do que a razão. E qualquer falso líder, qualquer enganador, leva vantagem. Eu acho que é mais pela uma educação mais completa. Eu acho que é por aí. Obrigado, Miranda. E parabéns pela palestra, sensacional. Bom, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Se não, eu vou agradecer ao palestrante. Miranda, muito obrigado. A palestra foi fabulosa. Anderson. Diga. Mas eu vou deixar a provocação para o departamento de física, viu? Quando a gente Sim, está está perdendo gravado. de 7-1, nós estamos perdendo mesmo. O departamento de física da universidade precisa, cada um, não é como o Bolsonaro, comprar 6 armas, não. É cada um pegar as suas armas educacionais e científicas e ir para o mundo. Estamos em guerra. Miranda, eu não digo só o departamento de física, né? Nós estamos perdendo, mas a universidade também está perdendo, né? O departamento de física faz parte da universidade, né? E tem sua responsabilidade, mas a universidade também está perdendo, né? Não todas as universidades. É uma questão, porque você colocou, existem pessoas, professores, funcionários dentro da universidade que propagam, né, informações falsas, né, as famosas fake news. Então, né, a gente, dentro da universidade, tem esse problema. Então, a universidade está perdendo, entendeu? Então, o departamento de física precisa se unir e a universidade precisa se unir num programa maior. Né? E isso leva a uma perda generalizada da sociedade como um todo. Né? Como um todo, né? Como eu falei, está gravado aqui, né? Nós vamos postar e espero que a gente consiga levar isso para o maior número de pessoas aí do departamento, para que, eventualmente, a gente consiga aí, né, se unir em prol de um programa maior, né? E temos aí você aí como, né, uma pessoa a ser seguida, né? Que inspire a gente, né? Então, eu agradeço mesmo, muito. Obrigado a todas e todos que estiveram até aqui, até esse momento. E até semana que vem, numa próxima apresentação. Um abração, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal. Até logo.